Uma pessoa com pouca massa muscular, ela tem mais chances, tá, de desenvolver doenças, aumenta também o tempo de recuperação dela. Num caso de pós-operatório também aumenta-se o risco de mortalidade. Mas como que isso acontece, né? O músculo, eu vou dar um exemplo aqui, ele é responsável por produzir alguns hormônios, algumas proteínas, né? Então, um deles, por exemplo, é a irisina. Vou dar dois aqui para você, a irisina e a PGC1-alfa. Então, são dois hormônios que são produzidos pelo tecido muscular e claro que a baixa densidade muscular, a pouca massa muscular, ela vai interferir na produção desses hormônios, por exemplo, né? Fora a fraqueza muscular e o risco que você tem aí de ter doenças, problemas osteomioarticulares, né? Mas em relação a esses hormônios que são produzidos pelo tecido muscular e que a falta deles vai afetar diretamente a sua saúde, no caso da irisina, por exemplo, a irisina ela facilita a captação de glicose e isso aí já vai reduzir o risco, né, de você desenvolver uma diabetes mellitus. Ela melhora o metabolismo de gorduras, isso diminui o risco de você produzir doenças, né, inflamatórias, como por exemplo o câncer. Doenças cardiovasculares também são reduzidas com a liberação dessa proteína, desse hormônio que é produzido, tá, que é liberado, secretado pelo músculo também. Também diminui o risco de demência, né, doenças de demência como Alzheimer, por exemplo, e também uma outra doença que é a depressão. Para quem não sabe, transtornos psicológicos, mentais, como por exemplo a depressão, o transtorno bipolar e outros, eles são fatores de risco para a pessoa com o tempo desenvolver o Alzheimer. Então se a pessoa não trata uma depressão, um transtorno bipolar, ela pode sim desenvolver Alzheimer. E tem que tratar e tem que ser muito bem tratado por um psiquiatra. Tá? O outro hormônio é a PGC1-alfa. Né? A PGC1-alfa é um gene, né, uma proteína, que ele está relacionado com o controle da pressão arterial, entre outras coisas, né? Mas ele também ajuda a controlar a pressão arterial. Então por isso que é tão importante e por isso que é prescrito o exercício, é uma medicação para quem tem pressão alta, justamente porque o exercício ele faz liberar, entre outras muitas coisas, tá? Eu estou dando só o exemplo aqui de uma proteína, mas tem muitos outros fatores benéficos em relação ao exercício. Mas em relação ao PGC1-alfa, que é um dos hormônios secretados pelo músculo, ele ajuda a controlar a pressão arterial, tá? Ele também ajuda a controlar o colesterol. As nossas células têm colesterol, tá? E a gente produz endogenamente o colesterol, para quem não sabe. Tá? O problema é quando tem esse excesso de colesterol, né, tanto advindo de meios externos quanto endógenos, né, quando a gente produz também, e aí muitas pessoas precisam tomar medicação para controlar esse colesterol que é produzido pelo fígado. Tá? Então, controla o colesterol, essa PGC1-alfa, com o exercício, e também o desenvolvimento da obesidade. Então, a PGC1-alfa ela vai aí reduzir o risco, né, do desenvolvimento de obesidade. Para quem já tem algum problema desses, o exercício ele vai ser parte do tratamento, claro, né? Muitas vezes com medicação, muitas vezes com outros métodos que venham ser prescritos, que são também tratamentos não menos importantes do que o medicamento, tá, para o tratamento dessas doenças ou de outras patologias.